És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, sua salvação tem me alegrado. Hoje é gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, sua salvação tem me alegrado. Hoje é gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Um bom dia, uma boa noite a todos que estão conosco nesse culto online. Nós estamos hoje no primeiro domingo após Páscoa e eu gostaria de saudá-los com o texto do Evangelho de João, o capítulo 20, o verso 29, onde Jesus falou ao discípulo, ao apóstolo Tomé: "Você creu porque me viu", disse Jesus. "Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram." Você creu porque me viu, disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. No domingo da Páscoa, no domingo em que Jesus ressuscitou, Tomé havia se afastado dos discípulos e eles tiveram a experiência de ver Jesus Cristo ressuscitado. Quando eles contam para Tomé, Tomé diz que ele não pode crer a não ser que ele veja Jesus e possa colocar as mãos nas suas chagas, nos buracos onde foram feridos pelos pregos. E quando Jesus se apresenta uma semana depois, nesse domingo que nós estamos, uma semana após a Páscoa, ele se apresenta a Tomé e diz: "Coloque agora aqui o teu dedo nas minhas chagas. Você creu porque me viu. Felizes os que não creram e mesmo assim creem." Nós somos aqueles que não viram Jesus, que não tiveram contato pessoal com Jesus, mas nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos no testemunho dos apóstolos, dos profetas, daqueles que vieram antes e depois de Jesus, aqueles que anunciaram que Jesus viria e Jesus se cumpriu as Escrituras, e aqueles que foram discípulos de Jesus. Nós cremos, e por isso mesmo em nossas casas, online, no YouTube, nós ainda assim celebramos esse culto a Deus. E Deus está conosco, Deus está em nossas casas, em nossas famílias, e a Ele nós queremos estar nesse culto. E esse culto é realizado em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Eu te convido aí na sua casa a orar. Senhor Deus, obrigado porque nesse dia nós podemos mais uma vez, como comunidade, cada um nas suas casas, nessa situação que nós nos encontramos, mas prestar culto, estar como comunidade dos santos, crendo que Tu és o nosso Senhor. Nós não Te vimos, ó Senhor, mas nós cremos em Ti. Derrama o Teu Espírito Santo em nós, sobre nós, em nosso meio, que Ele possa nos fortalecer, que Ele também possa nos mostrar o nosso pecado e que nós possamos confessá-lo a Ti. E assim temos a certeza que pelo Teu sangue que foi derramado na cruz, nós temos o perdão dos pecados. Senhor Deus, nos abençoa nesse dia, nessa semana, abençoa as nossas vidas, as nossas famílias, abençoa esse culto que nós queremos ter. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. E nós também queremos louvar o nosso Deus nas nossas casas, com os hinos que nós vamos cantar a Ele. Amém. Cristo é o meu sol, tudo que há em mim, a razão de viver, a luz do meu caminhar. Cristo é o meu sol, tudo que há em mim, a razão de viver, a luz do meu caminhar. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que encontrei nada pode apagar. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que encontrei nada pode apagar. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Cristo é o meu sol, tudo que há em mim, a razão de viver, a luz do meu caminhar. Cristo é o meu sol, tudo que há em mim, a razão de viver, a luz do meu caminhar. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que encontrei nada pode apagar. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que encontrei vai apagar. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Nem a morte pode nos separar do amor de Cristo, nem o medo, nenhuma circunstância totalmente adversa. Ele é o milagre que nos faz sentir bem e com fé na vida eterna, no renascimento, mesmo em situações como essas. Amém. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito
e me compreender sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, derrama sobre nós, ó Pai. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, só vem e enche-me de novo. Eu navegarei derrama a paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. Seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Só o Senhor pode fazer com que sintamos paz nesses momentos. Só Ele dá a paz e o renascimento. Vem derrama a paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Eu gostaria de iniciar a mensagem dessa noite com uma pergunta para vocês. Onde nós podemos encontrar esperança? Nesses dias de coronavírus, quanto mais essa epidemia, quanto mais o nosso isolamento, ele acaba se acentuando, nós ficamos mais dias em casa, mais afastados de pessoas que
nós gostamos, familiares, amigos, a nossa esperança, ela tende a diminuir. A nossa ansiedade e até mesmo depressão, nós devemos cuidar, porque também são sinais de que podem crescer dia após dia. E a pergunta que eu faço é: onde nós podemos encontrar esperança? Eu gostaria de ler com vocês o texto que se encontra em 1 Pedro, o capítulo 1, os versículos de 3 até 9. Eu espero que vocês consigam ler. Eu coloquei ele projetado aqui. E assim diz: louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação, que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma forma, a fé que vocês têm vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim, vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria, porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós também nesse dia. Amém. Onde nós podemos encontrar esperança nos dias de hoje? Em meio a essa epidemia, em meio aos problemas que nós estamos e que talvez ainda vamos enfrentar. O apóstolo Pedro, ele fala na sua carta, ela tem como título Esperança no meio das provações. E olha que rico esse texto, que lindo esse texto. Ele logo no início nos fala: louvemos a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus amoroso, é um Deus que nos ama e é um Deus que está pronto a perdoar todo aquele que o busca com o coração arrependido, com o coração contrito. E veja o que ele diz logo em seguida: por causa da sua grande misericórdia, ele nos deu uma nova vida. Eu espero que vocês consigam ver aquilo que está sendo projetado, mas Deus nos deu uma nova vida. E o que significa isso? O que significa que Deus nos deu uma nova vida para nós? A primeira coisa é que nós tínhamos um coração de pedra, similar àquele dali, um coração duro, um coração resistente, um coração que não queria buscar Deus, um coração, como diz lá em Ezequiel, duro feito pedra. A nova vida que Deus nos dá é transformar esse coração duro, esse coração de pedra, num coração de carne, um coração que pulsa, um coração que tem vida, e vida por Deus. Essa é a nova vida que Deus nos dá, e essa é a nova vida que
cada um de nós deve ter. Cada um de nós deve buscar essa nova vida em Cristo Jesus. Nós hoje estamos a uma semana do domingo da Páscoa e nós nos lembramos que é por meio da morte e ressurreição de Cristo que nós podemos ter essa nova vida quando nós cremos que Ele morreu pelos nossos pecados. E o que nos garante essa nova vida? Qual é a esperança que ela nos traz? É exatamente isso que o texto nos diz, uma esperança viva, uma esperança que confia, uma esperança que acredita no nosso Deus. E eu acho muito interessante que em Hebreus vai dizer que essa esperança é como se fosse uma âncora. Veja só no verso 19, o autor de Hebreus ele vai dizer: essa esperança mantém segura e firme a nossa vida. Assim como a âncora mantém seguro o barco. Ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. A nossa esperança é como aqueles barcos que jogam a âncora e a âncora afunda no fundo do mar e ela se agarra no solo. E ali o barco está preso, o barco está firme, o barco não é levado pelas ondas, pelo vento, e os marinheiros podem dormir tranquilos porque eles sabem que no outro dia eles estarão no mesmo lugar. A nossa fé, a nossa esperança tem essa mesma firmeza em Cristo Jesus, no nosso Deus. Ele é essa rocha firme onde a nossa âncora da esperança ela pode se firmar. E tudo isso, como dito antes, ela nos é dada por meio da ressurreição de Cristo, por meio da cruz onde Jesus Cristo morreu, mas essa cruz está vazia porque Jesus não permaneceu morto. E é por isso que nós nos lembramos do poder da ressurreição. Assim como o apóstolo Pedro ele diz na sua carta, é por meio dessa ressurreição. Qual é o significado da ressurreição? Às vezes a gente pensa, a gente sabe o significado da cruz, onde Jesus morreu pelos nossos pecados, mas qual é o significado da cruz, da ressurreição após a cruz vazia? É exatamente essa esperança que nós temos. Jesus ressuscitou, Jesus nos traz nova vida, assim como Ele ressuscitou num corpo glorificado, nós um dia também ressuscitaremos, e essa é a nossa certeza, a nossa esperança. E Pedro ele diz que ela está guardada. Alguns de vocês que estão nos assistindo talvez já assistiram La Casa de Papel, onde um grupo de ladrões eles assaltam a casa de papel, a casa da moeda na Espanha, e ali eles começam a imprimir dinheiro e eles conseguem fugir. E agora na segunda temporada, nas novas temporadas, eles assaltam o Banco Central da Espanha. E ali o texto, ali a série, ela conta deles entrando nesse lugar que é uma caixa forte, um banco totalmente assegurado, totalmente seguro, mas eles conseguem entrar. A nossa esperança viva, ela não é como em La Casa de Papel, onde eles conseguem entrar e conseguem roubar o que está lá dentro. Nós podemos ter uma certeza que aquilo que é a herança, como diz algumas versões bíblicas, a rica bênção, recompensa que Deus tem para nós, ela está guardada nos céus e ali ninguém pode roubar. Nós podemos confiar nisso, porque é mais forte do que qualquer caixa forte, qualquer cofre, onde um ladrão pode entrar e roubar. Mas aonde está guardada a nossa herança, Deus nos dá essa certeza que ali ninguém pode tirá-la de nós. Nós temos uma esperança onde nós podemos confiar. E é exatamente isso que o autor Pedro nos fala, que ela nos é garantida por causa dessa fé que nós temos. Não uma fé em qualquer coisa. Tem pessoas que têm fé em pedras, que ela tem energias, em horóscopo, mas nós temos a nossa fé firmada exatamente nessa cruz. A nossa fé ela é firmada na ressurreição de Cristo, no nosso Deus que não ficou morto, mas Ele venceu a morte e nos dá a certeza que nós podemos ressuscitar. Essa é a nossa fé. A nossa fé não é em algo vago,
mas nas promessas do próprio Deus. E quando nós colocamos a nossa fé no sacrifício de Cristo, nós temos a certeza dessa esperança viva, que é como uma âncora que se prende no nosso Deus. Mas ele também fala dessa fé em meio a momentos de provação. Talvez aqui seja pequeno, mas aqui está escrito provação. A nossa fé, ela não é só um mar de rosas, ela não é só em momentos fáceis. Algumas doutrinas cristãs tentam dizer que se nós temos fé, se nós confiamos em Jesus Cristo, nós não vamos passar por dificuldades, nós não vamos passar por problemas. E o que é isso agora, se não esse momento que nós estamos vivendo do coronavírus, onde nós temos que ficar em nossas casas, onde nós somos provados na nossa fé. E qual é o significado disso para nós? O autor Pedro, ele vai dizer que assim como o ouro é um metal precioso, mas quando ele é encontrado na natureza, ele está sujo, ele tem impurezas, e quando ele é colocado no fogo, ele é purificado. E assim Pedro está nos ensinando, ele está dizendo para esses cristãos que eles também precisam passar pela provação para a fé ser purificada. Vejam só o que ele nos diz: essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm também é provada pelo fogo. A nossa fé é provada pelo fogo, pelas provações, para que nós possamos ser purificados, para que nós possamos nos tornar pessoas mais maduras. E isso, quando a gente olha, aqui apareceu uma linha do tempo lá no início do ano 33, o nosso Senhor já é provado com a cruz. Ele passa pelo sacrifício da cruz. Tanto é que no Getsemane, naquele jardim, ele chega a orar para Deus: Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo passou por sofrimentos. E quando a gente olha para essa carta, para essa epístola de Pedro, a primeira carta, ele vai escrever duas, mas na primeira ele está tentando encorajar esses cristãos que estão passando por tribulações, por provações, por problemas. No ano mais ou menos que ela é escrita, é mais ou menos em 64, alguns anos já, 30 anos quase, depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. A igreja passou por esse período por várias dificuldades, e aqui começa uma perseguição severa, extrema a esses cristãos. Nero, o imperador da época, conta a história que possivelmente ele colocou fogo nos principais e inúmeros bairros da cidade de Roma, porque ele queria reconstruir Roma. E como muitas pessoas começaram a desconfiar que Nero fez isso propositalmente, ele coloca a culpa do fogo em Roma nos cristãos. E daí desencadeia uma grande perseguição aos cristãos. Pedro ainda está vivo nesse momento, mas ele vai ser preso. Paulo vai ser preso, Paulo vai ser morto. Pedro vai ser crucificado, ele decide ser crucificado de ponta cabeça, porque ele não se acha digno a morrer assim como Jesus morreu. E ao longo da história nós vamos ver que os cristãos eles são novamente perseguidos. Eles são perseguidos, eles são mortos por leões. Eles são colocados nas arenas dos gladiadores, e ali os leões famintos devoram esses cristãos. E eles não estão com medo, mas eles estão louvando a Deus. Eles louvam, eles recebem a morte de mártires, não porque eles querem, não porque eles se alegram por causa da morte, por serem mortos dessa forma, mas porque eles podem ser mortos em nome de Cristo. Eles são torturados em nome de Cristo, e isso é um motivo para a honra, para a glória, para a satisfação deles. Apesar de eles não quererem talvez morrer dessa forma, o fato de morrer por causa de Cristo traz alegria.
Ao longo da história, muitos são perseguidos pela espada, muitos são mortos por regimes totalitários, regimes que são contra a fé cristã. E por último, muitos são presos também em campos de concentração, são presos por causa da sua fé. Isso se estende até os dias de hoje, onde cristãos ao redor do mundo são perseguidos unicamente porque creem em Jesus Cristo. Por compartilhar da sua fé, eles podem ser torturados, presos e até mortos. Coreia do Norte, existem inúmeros campos de concentração ainda hoje, por causa das pessoas que são cristãs e não adoram o imperador. Ou seja, isso que nós estamos vivendo hoje com o coronavírus, com essa epidemia, é uma forma de provar também a nossa fé. Mas talvez a pergunta que fica é: por que todos eles passaram por isso? Por que todos esses cristãos, eles suportaram essa aflição? É porque a fé que eles tinham era mais valorosa, era mais valiosa do que o ouro. Eles não ficaram olhando para os bens materiais, eles não ficaram olhando para as riquezas do dia de hoje, mas eles sabiam que a fé que eles tinham, ela era maior. A esperança viva que eles tinham era maior do que qualquer presente, do que qualquer tesouro, do que qualquer satisfação que eles pudessem conseguir na terra sem Deus. Eles estavam dispostos a morrer, mesmo que eles ganhassem fortunas, eles não iam abrir mão da sua fé. Nesse momento em que nós vivemos de epidemia, nós vivemos um momento de provação. E Deus também quer usar essa provação para nos fazer amadurecer, para nos fazer não olhar talvez para os ouros que esse mundo nos traz, mas olhar para a nossa fé em Jesus Cristo, para nós fortalecermos, para nós amadurecermos a fé que nós temos. Quanto tempo essa epidemia, aqui talvez não dá para ver, mas aqui eu coloquei 3 pontinhos. Quanto tempo essa epidemia vai persistir? Eu não sei. Eu não sei quanto tempo, se semanas, se meses, quanto tempo isso vai acontecer, se alguns cientistas, as pessoas que estudam, dizem que isso pode voltar, isso pode se estender, a forma como nós vivemos o nosso mundo pode mudar. Talvez a forma como nós vivíamos antes dessa epidemia vai existir um antes e um depois. Alguns diziam que nós vivíamos na modernidade, nós vivemos agora na pós-modernidade, nós vamos viver pós essa epidemia num novo tempo. Alguns talvez dizem que isso são sinais dos fins dos tempos, mas se a gente olha para a história da igreja cristã, nós sempre tivemos provações, a nossa fé sempre foi provada para ela ser purificada igual ao ouro. Nós podemos viver mais 5 anos, nós podemos viver nem até o final desse ano e Cristo nos buscar antes. Mas também nós podemos viver, esse mundo pode viver mais 100 anos e todos nós vamos falecer, não por causa dessa epidemia, mas por diferentes motivos, viver diferentes épocas, mas talvez isso não é, nós não somos a última geração. Mas a certeza inabalável que nós temos é que quando o fim chegar, nós temos uma certeza maior. O reino dos céus é a nossa esperança. Como eu ouvi nessa semana o pastor Ricardo Agreste falando, quando os nossos olhos se fecharem na história, eles se abrirão na eternidade. Aqueles que têm fé, eu quero repetir, quando nossos olhos se fecharem para a história, eles vão se abrir novamente para a eternidade. Essa é a esperança viva que nós temos, guardada num cofre muito mais seguro do que qualquer banco que nós temos nesse mundo. Ela é nos assegurada, um lugar onde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais tristeza. Os cristãos, ao longo da história,
eles olhavam para esse momento aqui. Lá no início, eles sabiam que um dia eles fechariam os olhos para a história, mas eles abririam os olhos para a eternidade. O apóstolo Paulo chegava a dizer que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele passou por inúmeras provações, mas permaneceu firme e essas provações amadureceram ele. Os discípulos, o apóstolo Pedro, ele chegou a ver o nosso Senhor, ele chegou a ver Cristo na cruz, ele chegou a ver Jesus carregar a cruz. Ele o negou, mas ainda assim ele voltou, se arrependeu e seguiu falando da fé. Esses cristãos, para quem Pedro ele escreve, eles não viram Jesus. E aqui Pedro fala: vocês o amam mesmo sem o terem visto, e creem nele mesmo que não o estejam vendo agora. Vocês o amam mesmo sem o terem visto, e creem nele mesmo que não o estejam vendo agora. Hoje é um dia que nós, uma semana após a Páscoa, nós também nos lembramos o texto que nos foi saudado do apóstolo Tomé. Ele precisou ver para crer, e Jesus diz a ele: felizes os que não viram, mas creram. Nós somos aqueles que não veem, nós somos aqueles que não viram a cruz, nós somos aqueles que não estiveram com Jesus, nós não fomos discípulos, mas nós cremos e ainda assim nos alegramos. E esse é o meu convite, que nós não olhemos para o ouro, para os prazeres mundanos do nosso mundo. E esse episódio, esse momento de epidemia, esse momento de provação, possa te purificar. Que ele possa tirar as sujeiras do pecado que está na sua vida. Que a sua fé, ela possa amadurecer. Essa é uma carta de ânimo que Pedro traz para os cristãos que vão ser perseguidos por Nero, que vão ser perseguidos pelo Império Romano, que vão morrer, alguns deles, nas covas dos leões, nas arenas dos gladiadores, mas eles ainda assim suportaram a provação. E não tinha uma teologia da prosperidade que dizia: você vai ser vitorioso, você vai triunfar, você vai provar as melhores delícias dessa terra ainda aqui nesse mundo, vivendo apenas para o dia de hoje, vivendo apenas para os prazeres de hoje, porque eles tinham uma fé que olhava para frente. Eles tinham uma fé que animava eles, e eles não olhavam para os prazeres desse mundo. Eles se alegravam porque eles tinham uma fé em Jesus Cristo. Vocês o amam mesmo sem o terem visto, e creem nele mesmo que não o estejam vendo. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Eu não quero minimizar a tua dor, eu não quero diminuir as provações que você tem passado, eu não quero dizer que vai ser fácil. Para nenhuma dessas pessoas foi fácil. Eu quero te dizer que a fé que você tem, ela quer te levar a um estágio maior com Deus, ela quer te levar a um estágio maior com o teu Senhor. E talvez, sendo sinceros, nós podemos, assim como esses mártires, também morrer por causa do coronavírus, mas nós temos uma certeza maior. E nós temos uma esperança viva e inabalável. O meu convite é: onde nós podemos encontrar esperança? Na cruz de Cristo, na esperança viva que nós temos, na herança guardada num cofre muito mais seguro, na fé que nós temos nesse Cristo ressurreto. E qual é a prova disso? A nova vida que Deus nos deu, que nos faz amar o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos faz nos alegrar mesmo em meio às provações, porque enquanto nós somos provados, a nossa fé também amadurece. O ouro da nossa fé, ele é purificado, e nós passamos pela provação mais fortes. E se a gente sucumbir, se a gente não sair dessas vivos fisicamente,
Nós temos a certeza que quando nossos olhos se fecham para a história, eles se abrem para a eternidade. Que Deus possa te abençoar com essa palavra, que Deus possa te encorajar, assim como o apóstolo Pedro, te trazer esperança para aquelas pessoas, também que hoje você possa ter esperança. Oramos. Senhor Deus, obrigado por essa palavra tão preciosa que o apóstolo Pedro, ele nos dá. Que nós possamos ter uma esperança viva, uma esperança inabalável, porque nós temos a certeza que a nossa herança, as nossas ricas bênçãos estão guardadas no reino dos céus, aguardando que essa história desse mundo passe. E durante a história desse mundo nós passamos sim por provações, até mesmo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, Senhor e Salvador, passou por elas. Quem somos nós para negarmos? Mas Senhor, nos faz firmes para nós passarmos pelas provações com fé, e que essa fé seja purificada, que a nossa fé nos traga maturidade, que nós não tenhamos nossos olhos focados nos prazeres desse mundo, mas nos prazeres celestiais, nas alegrias eternas. E assim como esses cristãos que Pedro escreve para eles estavam passando por dificuldades e eles triunfaram, que nós também possamos triunfar. E quando os nossos olhos se fecharem na história, que eles possam se abrir na eternidade, olhando para o rosto, para a face de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela nova vida que Tu nos deu por meio da cruz, que nos perdoa, que nos regenera, que nos faz novas criaturas. Amém. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, Ele então virá. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar, Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, Ele então virá. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar.
minhas lutas, o escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Amém. Queridos irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto, mas eu gostaria de dar um pequeno recado que ele se encontra, eu gostaria de usar o texto para me auxiliar, que se encontra em 2 Coríntios, o capítulo 9, os versículos 6 e 7. Lembrem disto: quem planta pouco, colhe pouco, quem planta muito, colhe muito, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Nós estamos nesse momento de quarentena, nesse momento de isolamento. Nós tínhamos o costume na nossa comunidade de trazer os nossos dízimos até o altar e ali fazer a nossa oferta. Nós entendemos como comunidade que muitas pessoas estão passando por momentos de dificuldade. Muitas pessoas são impossibilitadas de trabalhar e de receber. E nós entendemos isso de forma muito tranquila. Mas nós também somos chamados a Deus a sermos fiéis na nossa oferta, na nossa contribuição, nos nossos dízimos. Não é porque nós estamos em casa que nós podemos deixar isso de lado, porque isso é um princípio de fé que nós temos. Talvez quem nos assiste, quem nos está assistindo pelo YouTube, que não é da nossa comunidade, nós aqui não estamos querendo pedir dinheiro, como talvez algumas igrejas até fazem meio que por coerção. Nós estamos aqui de uma forma muito tranquila, sincera e verdadeira, querendo só lembrar que aqueles que quiserem fazer a sua oferta para a nossa comunidade, aqueles que querem fazer seu dízimo, que possam entrar em contato conosco, com alguém do presbitério, comigo enquanto pastor, e nós podemos ver uma forma dessa contribuição poder ser feita. Nós entendemos que muitas pessoas vão ter as suas rendas prejudicadas, e talvez nesse momento nós vamos ter que reavaliar a nossa forma de contribuição. Talvez contribuir um pouco menos, mas mesmo assim nós somos chamados por um princípio de fé. Como diz o apóstolo Paulo, que cada um dê a sua oferta, conforme resolveu no seu coração. Nós aqui não queremos que seja doado por tristeza, nem por obrigação, mas Deus ama quem dá com alegria. Deus nos ama e Ele ama quem dá com alegria. Nós possamos lembrar que nós como comunidade nós temos uma missão e ela também é feita por meio da contribuição que nós fazemos. Eu gostaria de deixar esse pequeno recado. Eu não quero aqui acusar ninguém, eu não quero obrigar ninguém, mas que a gente possa se lembrar desse nosso papel, dessa nossa atitude enquanto cristãos. E eu gostaria de convidar que nós pudéssemos encerrar também esse culto orando. Senhor Deus, obrigado por esse culto, obrigado por esse momento de poder ouvir a Tua Palavra e sermos fortalecidos e edificados por ela. Que a nossa esperança seja viva e ela possa estar firmada numa certeza que nós não vivemos apenas para essa vida terrena aqui, buscando prazeres, tesouros apenas aqui, mas nós buscamos aquilo que nos está guardado, reservado, confiado no reino dos céus. Obrigado pela nova vida, Senhor, que Tu nos dá em Cristo Jesus, por meio da ressurreição dEle. E, Senhor Deus, nós também oramos pela essa situação que o mundo inteiro vive. Pedimos, Senhor, que Tu possa nos visitar, que Tu possa também sarar o nosso mundo, curar as pessoas que estão enfermas,
E, Senhor, que tudo isso também possa fortalecer a nossa fé. Que essa provação pela qual nós possamos sair dela fortalecidos e mais maduros na nossa fé. Assim como o ouro, mais purificados. Senhor Deus, fica com cada família da nossa comunidade, cada família que nos assiste, que a Tua bênção esteja nesses lares. Que aqueles que estão com problemas financeiros no seu trabalho, por causa dessa epidemia, também eles possam achar soluções, que nós como igreja possamos cuidar um dos outros. Senhor Deus, nos abençoa, nos guarda, nos cuida agora e sempre. Essa é a nossa vontade, esse é o nosso desejo. Também, Senhor, aqueles que talvez passam por outros problemas de saúde, talvez decorrentes desse, medo, ansiedade, depressão ou mesmo estresse, que também Tu possa estar ao lado, cuidando, fortalecendo, expulsando todo o medo, toda a angústia que se encontra nesse momento. Que nós possamos colocar a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor em Ti, ó Senhor. E oramos, assim como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que assim abençoe o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê da sua paz. Que assim abençoe Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos na paz do Senhor, fiquemos em nossas casas, mas servimos ao Senhor com alegria. Amém.